Olá, bom dia. Segunda-feira, 7 de junho, 6 horas e 2 minutos. Que bom que hoje é segunda-feira, né? Dá para começar tudo novo de novo. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, o Kleber Lima. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma semana abençoada a todos. Vamos embora. Bom dia, Kleber, mais uma vez. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a todos vocês que nos honram com a sua audiência e uma semana próspera para todos nós. Amém. Olha só, geralmente as pessoas falam, nossa, segunda-feira, segundona brava, né? Mas eu particularmente, eu gosto da segunda-feira porque parece assim, que é um novo ciclo começando para que você coloque toda a sua energia positiva para fazer coisas diferentes, novas ações, nova postura. É um dia belíssimo para estar recomeçando, porque olha só, a gente tem que transformar a vontade, né, professor, em atitude. Então, hoje fica a dica aí, ó, segundona para você recomeçar, levantar a cabeça, ó, fazer diferente, porque é a sua ação aí que vai determinar, né, o seu sucesso. E agora, então, vamos dar aquela olhadinha no trânsito para ver como é que está nesse momento. Olha, Viaduto Murilo Domingos. Esse viaduto aí é aquele que liga Cuiabá a Várzea Grande. Olha que imagem linda, né, daquela ponte. Lá a gente percebe já o sol querendo despontar. Está muito tranquilo aí. Agora a gente vai... Na verdade, será que a gente viaduto consegue... ali a Sérgio Mota. É na Beira-Rio, né? É na Beira-Rio. Isso. E ali à frente a gente tem a Sérgio Mota, Isso. né? Uma obra de arte, é muito linda mesmo. Do governo Dante. O viaduto foi recém-inaugurado. A gente sofreu um pouquinho ali, né, professor Kleber, durante muitos meses, porque ali o fluxo é muito pesado, né? Mas agora essa obra aí recém-entregue facilitou e muito. Quantas vezes não ficamos parados exatamente aí, olha, nesse ponto, nos dois sentidos, né? Até por conta das universidades, ali era um ponto assim terrível para você passar. Quando dava 5 horas da tarde, ninguém jamais queria pegar aquela via, mas infelizmente para muitos não tinha uma rota alternativa, né? Ficou bom. Ficou ótimo. A gente percebeu ali também a sinalização, como faz toda a diferença, né? Quando está bem cuidado, recém-entregue. A gente vê aí quase a totalidade das câmeras da CEMOB. Olha o trânsito agora na Miguel Sutil, está um pouquinho escuro ainda, os motoristas precisam estar com o farol aceso para evitar acidentes, né? Olha, nessa segunda-feira parece que o movimento está um pouco maior já a essa hora. São 42 câmeras de monitoramento, viu, gente? Ó, queria dar um recadinho, viu? Cuidado com o que você faz aí dentro do seu carro no trânsito, porque essas lentes são poderosas, viu? Dá para ver verdade. tudo. Viaduto do centro do Santa Isabel. Também tá tranquilo. Ó, posso falar hoje, né? Nenhum ônibus até agora, hein? Quer ver aparecer um? Quer ver aparecer um ônibus aí? Não, não tem ainda não. A gente viu uma imagem ali, foi um pouquinho desfocado, mas daqui a pouquinho a gente volta aí com imagens do trânsito novamente. Aí. Era o movimento da câmera, tá? Ela estava dando uma dançadinha, Kleber. Agora a gente vê esse trecho também, que daqui a pouquinho vai mudar bem o cenário. É a jornalista, desculpa, é a Agrícola Paz de Barros. É a Agrícola Paz de Barros aí. Daqui a pouco esse trânsito muda. Outro ponto agora da cidade, a gente vai com a câmera da CEMOB, que tudo vê, hein? Bom, acho que perigo que... essa câmera. Cuidado, viu? Sem perigo algum, é só fazer a coisa certa. A Fernando Correia da Costa, o movimento já começa aí a mostrar que daqui a pouquinho vai estar bem diferente. Olha, todos os faróis acesos, é importante nesse horário ainda, porque tem muita gente que pega o volante, não acordou bem ainda, né? Outro trecho da Fernando Correia. Mas está bem movimentado mais hoje, né, Luciano? Ó, 3 ônibus já na Fernando Correia. É segunda-feira, né? Porque a gente vem de um feriado aí prolongado, muita gente acaba levantando mais cedo, então, na segunda-feira, para poder colocar em dia aí todo o trabalho, né? Mas aí na Fernando Correia é uma das avenidas mais movimentadas daqui de Cuiabá, né? Fernando Correia, Miguel Sutil. Qual governo Fernando Correia, Kleber? Júlio Campos? Não, Dante? Que foi duplicada? É. Não sei. Eu sei da Miguel Sutil. Miguel Sutil, foi Bezerra. Bezerra. Miguel Sutil foi governador, Dante, né? Bezerra governador e Dante prefeito da Miguel Sutil. Tem tempo, hein? Faz hora, hein? Como diz o cuiabano, tem hora. Foi da primeira administração do Dante, né? Quando ele foi eleito nas eleições das capitais, em 85. Viaduto da rodoviária. Olha o sol surgindo já. Lindo.
Maravilhoso. O dia vai ser belo hoje, hein? Com certeza. Essa imagem é linda, né? Dá uma perspectiva maravilhosa aí da Avenida Miguel Sutil. Aí um ponto também de muito movimento. Aí sempre está mais pesado, né? Muita gente indo já para Várzea Grande, essa rota aí principal. Se ele ajustasse o foco ali, dava uma foto belíssima, né? Olha isso. Daqui a pouco dá ainda mais. Silhueta da cidade, assim, com a alvorada. Seguindo reto aí, dá lá na Jurumirim, né? Essa é a Miguel Sutil, né? Miguel Sutil. É a Miguel Sutil. Bom, gente, vamos seguir agora. Já demos aquela olhadinha boa no trânsito. Aí você já conseguiu ver para onde você vai, né? Que trecho você pega aí para ficar mais leve no trânsito. Praticamente todos nesse horário, né? Mas agora a gente segue porque nós temos já uma participação ao vivo aqui com o repórter João Fernandes, que vai estar lá na Arena Pantanal. É porque teve protestos, viu, senhores, em relação à realização da Copa América. A gente já tem o João aí ao vivo conosco. Temos, assim, olha que imagem linda lá da Arena Pantanal, logo atrás aí do repórter João Fernandes. João, conta pra gente, teve protesto de fato? Como foi toda essa movimentação? Bom dia para você, uma ótima segunda-feira. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, uma ótima semana, abençoada para quem está em casa também, viu? Antes de falar, Luciana, deixa eu mostrar então, já que você falou, né, já descreveu um pouquinho aqui do fundo, olha só, o amanhecer aqui na Arena Pantanal, lá no fundo já aquele alaranjado que você falou agora há pouquinho, né, já aquele âmbar, né, no amanhecer, uma cor muito linda, já convidando e presenteando a gente por uma semana abençoada, né? Pois é, falando sobre o protesto de ontem, o Valdeir Moraes e também o Paulo Souza, eles mostram para a gente aqui à tua esquerda. Algumas pessoas se reuniram ontem aqui, bem em frente, nessa área entre o batalhão da polícia e também a Arena Pantanal. E aqui eles enfincaram algumas cruzes aqui no chão, simbolizando as pessoas que perderam a vida, que perderam na batalha para o coronavírus. E esse número já passa de 470 mil pessoas, né, vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. E ontem, alguns integrantes da Frente Brasil Popular se reuniram aqui, bem do lado da Arena Pantanal, com essas cruzes, também faixas com mensagens contra a realização do campeonato da Copa América aqui no Brasil, pedindo que ela não seja realizada, até pelo quadro da pandemia. Né? Tanto é que outros países acabaram se recusando a realizar essa competição e o Brasil aceitou, assunto que ainda está provocando muita polêmica. Portanto, ontem, integrantes da Frente Brasil Popular se encontraram, se reuniram bem aqui do lado para pedir a não realização da competição. A Arena Pantanal ela foi confirmada pelo governo do estado no início da semana passada como uma das sedes da Copa América. O estádio ele será palco, portanto, de 5 jogos do Grupo A, entre os dias 13 e 28 de junho. Por aqui vão passar a Argentina, de Lionel Messi, o Uruguai, de Luis Soares e o Chile, de Arturo Vidal. Inclusive, o prefeito aqui de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, ele virou assunto na imprensa internacional ao dizer que concordaria com a competição na cidade se a população fosse compensada com o envio de quase 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Esse assunto, como eu disse, acabou repercutindo na imprensa internacional, no mundo todo. E ontem, obviamente, a gente ouviu aqui o coordenador da Frente Brasil Popular, o Miranda Muniz, que falou desse protesto e também do pedido para que a Copa América não seja realizada aqui no nosso país. Vamos acompanhar então a entrevista agora com o coordenador da Frente Brasil Popular. Pode rodar. Então, a Frente Brasil Popular, e assim como várias outras organizações, entende que realizar a Copa do Mundo em plena pandemia é um risco de proliferação do vírus. Por isso nós estamos aqui hoje protestando, fazendo um ato simbólico contra a realização da Copa. Além dos jogadores, de comissão técnica, vem toda a imprensa, vem muita gente envolvida na realização da Copa. E a prioridade do Brasil tem que ser a saúde, tem que ser atrás de vacina e não realização de Copa.
Portanto, esse o Miranda Muniz, ele que é coordenador da Frente Brasil Popular aqui no Mato Grosso, ele falou, inclusive ontem aqui para mim, eu estive acompanhando esse protesto, que falou que não é porque os jogos não terão torcida que isso acaba amenizando o risco de contágio. Pelo contrário, muita gente de outros lugares, de outras partes, virão para cá e acabam andando, transitando para lá e para cá, e isso aumenta o risco de contaminação, né? E falei agora há pouquinho também que outros países, eles acabaram se recusando a receber a competição. A Bolívia e a Argentina, por exemplo, não quiseram sediar a Copa América. Inclusive, né, há informação, agora há pouquinho o Kleber vai falar sobre isso, o professor Haroldo também, que os jogadores da seleção brasileira estariam se recusando a entrar em campo por conta de toda essa polêmica envolvendo a Copa América. Como eu disse, outros países acabaram se recusando em sediar a Copa América e o Brasil aceitou. Eu perguntei isso para a professora Ivane Inês Piaia, não é? Ela que também estava ontem aqui durante o protesto, faz parte também da Frente Brasil Popular aqui de Mato Grosso, e ela falou sobre isso, sobre outros países recusarem e o Brasil a aceitar realizar essa competição. Vamos ouvir. Que as pessoas vão circular, elas não vão ficar trancadas dentro do estádio, trancadas dentro de um hotel. E a gente não sabe quais as cepas que poderão vir para cá. Isso é um perigo muito grande para toda a população. Contamina esse contamina a sua família e encadeia esse troço, dissemina para tudo que é lado. Então é muito perigoso mesmo. É um absurdo. É só esse nosso governo que está aí para aceitar esse tipo de coisa. Por que os outros não aceitaram e nós temos que aceitar? É alguém que aposta na morte ao invés de apostar na vida. Está muito claro isso. É um assunto que está promovendo, que está provocando muita polêmica, viu? Portanto, os jogos, caso a Copa aconteça, por enquanto está de pé. Os 5 jogos aqui na Arena Pantanal vão acontecer do dia 13 ao dia 28. E por aqui vão passar, como eu disse, a Argentina, o Uruguai, o Chile e outras seleções também. Luciana, daqui a pouco eu volto para falar de um outro assunto polêmico. Hoje e amanhã aqui está polêmica para o nosso lado, viu? A interdição da trincheira Jurumirim. Era para acontecer hoje já essa interdição, suspenderam. Vai ser a partir de quarta-feira. Agora, o porquê dessa suspensão, já que a obra vai durar aí quase ou até mais de 7 meses. Por que não começar antes? Daqui a pouquinho a gente vai explicar tudinho, viu, Luciana? A gente volta daqui a pouco. Oi, João, obrigada, tá, pelas suas informações e combinado, daqui a pouquinho a gente volta novamente ao vivo aí com você. Olha, imagens fortíssimas, né, que nós vimos aí, o símbolo da morte espalhado por toda a Arena Pantanal, pelo entorno lá. É que uma coisa, gente, a pandemia ensinou. A ação equivocada de apenas um gestor, Kleber e professor, ou de uma pessoa, desencadeia o quê? Morte. Para ela mesma, nem sempre para ela mesma, mas para outras pessoas. A pandemia mostrou isso, é causa e consequência. O que eu estou querendo dizer? Se você se expõe a esse vírus, se você expõe outras pessoas, a coletividade sofre. A gente viu isso, por exemplo, as aglomerações em restaurantes, em outros pontos, outros segmentos, acabou disseminando. Então, ou seja, se todo mundo se unir aí, começar a se preservar um pouco mais, a gente consegue controlar um pouco mais essa pandemia, porque o que está em questão hoje é o quê? É fazer não chegar a variante do vírus aqui, a variante indiana, outras variantes que são mais letais, infelizmente. Então, essa é a preocupação em relação à Copa América. Agora, inúmeras discussões são abertas nesse momento. Aí, Kleber, professor, gostaria muito que vocês pudessem fazer um panorama. Quando a gente fala em pandemia, né, tem uma coisa muito importante para que realmente nós possamos ultrapassar esse momento, que é um momento trágico no mundo todo. Algumas sociedades passam de forma mais rápida, com menos perda, outras passam com muito sofrimento, com muita dor. O que é que baliza isso? A responsabilidade civil. Quando você tem uma sociedade que tem responsabilidade civil, ela respeita com mais incidência a questão das medidas de biossegurança, né? O Brasil não é referência para nada. Comecemos pelo presidente da República, né? Então, isso é um problema grave que nós temos, né? O que acontece
o problema dessa Copa América, né, e das demais Copas é que, sob o ponto de vista da lógica, se você olhar para a lógica da coisa, ano passado nós tínhamos uma morte e fechou-se tudo fechado, né? O sistema já, de certa forma, foi feito isso para se preservar o sistema, um possível colapso na saúde. Hoje nós temos um quadro infinitamente pior. Morrem 34 pessoas, 40 pessoas, 24 pessoas em 24 horas, né? Ah, mas por que acontece o Campeonato Brasileiro e não pode acontecer a Copa América? Um erro não pode justificar o outro, né? Na verdade, se você olhar para a lógica, você tem que entender que nenhum dos jogos deveriam estar acontecendo. Meu Deus do céu, professor, mas isso aí como é que pode? Isso é uma paixão nacional, isso aí é uma coisa que tem que acontecer, a vida continua. Pois é, né? Pois é, só que a leitura que eu faço, porque descobri que você é PT, que você é PSOL, que você é PCdoB, absolutamente nada a ver com isso, nada a ver com isso. Não tenho nenhum alinhamento político com relação à minha posição com relação à Copa América. A minha preocupação é exatamente isso. Se nós temos possibilidade de termos aglomerações, seja por qualquer evento, né, isso torna-se um problema. E aquela frase que eu disse aqui, ela é forte, mas ela é altamente funcional. A irresponsabilidade é a mãe da imperfeição e o pai da tragédia, né? Então, se nós, eu digo nós, sob o ponto de vista de eleitores, de cidadãos, não temos um comportamento salutar frente a uma situação como essa, realmente a coisa pode piorar muito. E depois não adianta chorar. Depois não adianta chorar. Então, a preocupação não está no estádio vazio. O problema não está lá. O problema está exatamente nos locais que provavelmente nós teremos aglomerações por conta exatamente desses jogos e os demais jogos que estão acontecendo. Então, você é contra todos os jogos, eu sou contra todos os jogos, acredite se quiser, né? Eu sou contra a realização de todos os jogos justamente porque o foco agora é a pandemia, o foco agora é sobretudo a vacinação e nós temos cautela e respeitarmos a situação que nós vivemos hoje. Essa é a leitura que eu faço. Kleber, é importante a gente ver que a população tem opinião dividida nesse momento, né? Elas até dizem, tá vendo? Agora as arenas vão ter alguma utilização novamente, aqui em Cuiabá e na Pantanal, um recurso imenso foi investido, mas está faltando hospital. Está faltando atendimento à saúde, Kleber. Então, é claro que as opiniões se dividem exatamente porque nós temos até na memória, né, a vergonha que nós passamos certamente em relação à Copa do Mundo de 2014, com as obras inacabadas, até mesmo a arena, né? Os jogos aconteceram, nem estava terminada, finalizada ainda. Agora, uma realização de uma outra Copa, uma nova polêmica. A gente não tem muita sorte nisso não, Kleber? Deixa eu só ponderar uma coisinha antes do Kleber dizer. No final de semana nós tivemos uma aglomeração de mais de 1.000 pessoas em Sorriso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar Copa isso América, no GD, viu, professor? Sem nada. Mas você imagina com Copa. O que não vira isso aí? Então, professor, Luciana e os nossos telespectadores, eu insisto que o princípio da política pública tem que ser coerente e universal, né? Então, assim, se há uma preocupação hoje com a circulação de outras cepas do vírus vindas de outros países, então a primeira providência são as barreiras sanitárias em todos os aeroportos internacionais do Brasil, como alguns países fazem. Na região de fronteira seca, que nós temos uma fronteira seca só em Mato Grosso de 1.000 quilômetros. Se você pegar do Brasil inteiro, ela é muito extensa, com vários países da América do Sul, e nenhuma dessas providências está sendo tomada. Eu ainda tenho comigo, sem prejuízo de nenhum argumento que é utilizado em favor de um maior rigor do controle sanitário, que essa polêmica está sendo bombada também por outros interesses, o político, o partidário, o empresarial de quem está transmitindo a Copa. Não é só o interesse sanitário, infelizmente, né? Porque se fosse exclusivamente o interesse sanitário, da saúde das pessoas, outros, e aí sim, professor, não tem como ignorar, outros eventos esportivos não estariam acontecendo. Inclusive o Brasil acabou de jogar no fim de semana com o Equador. Concordo. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ou seja, a seleção do Equador que veio, eles tiveram contato, e no campo de futebol é o contato físico, homem a homem, né? As equipes técnicas de ambos os times ou seleções também acabam se relacionando, e nós não temos a rigor nenhum indicador de que, por exemplo, as realizações das partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro ou dos campeonatos estaduais tenham agravado
ou potencializado o contágio pelo coronavírus no Brasil. Por exemplo, não temos. É óbvio que eu sou obrigado a concordar que a gente precisa ter o cuidado, mas a gente também não pode subverter tanto assim o debate. Agora é o seguinte, gente, Mas como é que você controla, disse um ponto importante. como é que controla isso? Como é que você chega nessa informação de que nós não temos um agravamento do problema da pandemia por conta de jogos? Eu disse que nós não temos indicador, Indicadores. Não existe essa informação. Mas Pois é, mas como é que você chega nisso? Não, por exemplo, pelos dados da Federação Paulista de Futebol em relação ao contágio dos jogadores. Tá bom, como é que enfim, aí que tá, como é entre que a outros. federação chega nisso? Esse que é o meu questionamento. Porque como ela é que ele tem- sabe que o cara que foi lá internado na UTI não contaminou, por exemplo, num final de semana assistindo um jogo do Flamengo e do Corinthians, tá entendendo? Passou mal 3 dias depois, 4 dias depois foi parar no UTI. Como é que ele sabe disso? Esse Como é que ele termômetro, controla professor, eu entendo que é interno, né? Não é Tá pertinente ao restante da sociedade. Existem Não, dois mas fatores. mesmo assim Porque- eles têm esse controle. Como a gente aqui, a gente sabe, por exemplo, o campeonato ele é contínuo, não é uma partida isolada, ele é contínuo. Então, se ao longo do campeonato você não tem uma transmissão em cadeia, você está descartando ela. Isso é meio óbvio também. Vamos seguir, porque a gente vai continuar falando da Copa América, mas só queria destacar aqui um ponto que o Cláudio disse que é muito importante, a questão da barreira sanitária. Olha, eu mesmo conversei com a Fundamental. secretária de saúde de Cuiabá e ela disse o seguinte, olha, estamos andando com o processo, ou seja, está lento, nada foi resolvido ainda e a gente tem uma Copa aí da América para ser realizada aqui, então a barreira sanitária era algo para começar de forma imediata, mas ainda não saiu do papel. E falando ainda de futebol, tem alguém que está ensaiando aí jogadas, está tentando bater um bolão. E é justamente quem é contra a realização da Copa América. Sabe quem que jogou futebol esse final de semana, gente? Quem? Ninguém está sabendo, só eu. Quem? Eu vou contar então para vocês. Quem está tentando uma escalação aí é o prefeito Emanuel Pinheiro. Acho que a gente tem imagens aí de uma jogada. Vamos acompanhar aí o talento do Sensacional. prefeito. Pênalti, aqui a gente não está ouvindo o áudio, né? Pênalti claro, Claro. Haroldo. Claríssimo, indiscutível. Meu Deus, até no jogo. Olha aí. Olha lá, pênalti claro. Você não viu a mão do Mauro Mendes empurrando Empurrando ele? ele. Gente, olha, eu diria algo, viu? Como jogador de futebol, o prefeito é um ótimo ator, porque eu tô achando que ele ensaiou Olha lá. esse Não, driblou, pênalti aí, ó, bonito. em algum lugar. Ele tropeçou no campo. Também o campo não ajudou. Não, Defendeu. O problema era o campo, professor? É, Kleber, e aí? Foi ensaiado? Mauro Não, Mendes. foi Isso pra ensaiado. mim aí foi o Mauro Mendes, que está com a mão invisível do Estado. A mão invisível do Não tem a Estado. mão invisível do Estado? Deu um pedalo rodinho dele. O pênalti, olha lá, gente. Ele errou o pênalti? Eu posso falar o seguinte, gente, olha, eu não ia escalar o Emanuel Pinheiro pro meu time, não. Vocês iriam, gente? Goleiro. Olha lá o pênalti. Olha, esse jogo foi lá no CPA 3, né? Ontem teve uma praça inaugurada aí do lado e fizeram essa partida festiva e, segundo as informações, apesar desse vídeo, desse pênalti claro sofrido por ele, pela mão invisível do Estado que deu de empurrão, ele fez 2 gols ainda. Fez 2 gols, né? É. Chamou o VAR Não, ele limpou e bem. o VAR deu pênalti, viu, Kleber? Olha, Pô, claríssimo, pênalti, viu? claro esse pênalti, imagina. Que não foi esse, né? Esse foi um outro. Olha só. E Mas- o goleiro ainda facilitou, né? O goleiro foi para um lado, ele chutou em cima. Falou, vai que é sua. O goleiro saiu antes, né? Olha lá. O goleiro saiu antes para ele atirar no outro gol, aí fez na cara do goleiro, não tinha jeito. Mas, gente, agora vamos usar um pouquinho da nossa outro tipo de avaliação. Acho que todo mundo aqui, né, já reprovou o prefeito aí como um jogador de futebol, mas ele que está criticando aí a Copa América, jogando bola, tá lá sem máscara, depois ficou sentado lá com o pessoal, tomando uma, descansando, brincando. É o momento para isso? Diante de tantas manifestações em relação à realização da Copa América? Ó, o Mauro Mendes não estava lá. A mão visível do Estado que eu disse, né? Foi a mão invisível do Estado, Empurrando né? ele. Então, é o revés da moeda, né? O verso e o reverso. São atitudes muito semelhantes a essa que o presidente Bolsonaro toma e é bastante criticado, né? E as pessoas vão, assim mesmo. Acho que faltou ele conjugar isso, né? Já que ele é contra a Copa,
talvez não fosse o caso de ter ido jogar futebol ontem, né? Essa é uma das grandes mazelas e dificuldades do ser humano. Manter o discurso tendo consistência prática. Isso não é fácil, para você ter autocontrole, para você ter um comportamento ético, um comportamento moral. É muito fácil você dizer, use máscara, mantenha o distanciamento, mas qualquer deslize, qualquer oportunidade, você está fazendo exatamente aquilo que você pregou de forma contrária. Professor, resumindo, faça o que eu falo e não faça o que eu faço, é isso? Existe uma corrente filosófica chamada pragmatismo. O pragmatismo ele vai analisar, sobretudo, as consequências práticas da sua atitude. Ninguém nasce honesto. Ninguém nasce honesto. É preciso que se treine, igual andar de bicicleta, todos os dias, né? Isso aí é uma qualidade de comportamento. Olha só, a gente falou aqui, né, em críticas e agora a gente vai mostrar quem criticou e muito o governador Mauro Mendes. Estamos aqui falando, né, do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, e ele disse declarações assim bombásticas, fortes, pesadas, eu diria. Falou até mesmo em relação à primeira-dama, ele disse que fala até com a China, né, porque o prefeito falou com a China na semana passada, porque ele pediu mais de 600 mil doses de vacina ao governo federal, mas que ele não falaria nem mesmo com a primeira-dama do estado, Virgínia Mendes. Isso diante das declarações dela para o prefeito. E também ele comentou sobre a ausência de Mauro Mendes em 10 horas, né, fora da equipe do governo e a presença do presidente Daeli como governador. Vamos conferir então essas declarações do prefeito da capital? Eu estou esperando a resposta para hoje, eu e o deputado federal Emanuelzinho, que está conosco aí na linha de frente por Cuiabá e pela imunização de toda a população cuiabana. Eu já deixei claro, a Copa América é um sonho para todos nós, como foi a Copa do Mundo. Mas o momento é que não permite, o momento é que é desaconselhável. Mas como não depende de Cuiabá, a decisão foi tomada que a população cuiabana seja compensada por ter nos escolhido como sede. E a compensação é a vacinação de toda a população cuiabana. Muita gente, não, a maioria da população está cansada desse governo. Essa é a verdade. Você tem uma ideia, às 10 horas de Max Russo, deu uma leveza naquele Palácio Paiaguás, deu um alto astral naquele Palácio Paiaguás. Foi uma experiência de como será Mato Grosso daqui a 2 anos, a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, o que eu vi de mais representativo nessas 10 horas de Max Russo, governador, é que como é bom ficar sem Mauro Mendes à frente do governo do estado. 10 horas de Max Russo valeu os 2 anos e meio do governo Mauro Mendes, primeiro pelo diálogo, primeiro pela humildade, que é o que falta ao Palácio. Arrogância, sobra arrogância e falta humildade ao governador do estado. Max atendeu 24 deputados, atendeu 4 suplentes, ligou para todo mundo, falou com o setor produtivo, conversou com a sociedade, conversou com os setores organizados da sociedade, mostrou humildade, vontade de ouvir e conversar. Então isso aí dá uma demonstração de como Mato Grosso precisa mudar os seus ares, precisa mudar o seu destino, né? Então, eu quero aqui ressaltar as 10 horas, não sei nem se é 10 horas de Max ou 10 horas de ausência, certo? Do atual chefe do Poder Executivo, para mostrar como Mato Grosso ficou mais leve. Bom, todo prefeito da capital é um candidato natural ao governo do estado. Mas eu só sairia, primeiro a minha paixão é Cuiabá, o meu compromisso é Cuiabá. Faço tudo pela minha cidade, mexeu com Cuiabá, mexeu comigo. Mas, se a população cuiabana entender, nesse tempo, nesse debate de alto nível, que Emanuel Pinheiro, se eleito governador de Cuiabá, vai fazer muito, se eleito governador do estado, vai fazer muito mais por Cuiabá, é a chance de Cuiabá ter um governador que vai administrar para ela, com amor, carinho e determinação. Então aí eu só iria se eu tivesse esse aval da população cuiabana. Se não, temos vários outros nomes se colocando, muita gente procurando, para construir um novo projeto para Mato Grosso voltar a ter esperança, um novo projeto de gestão para o estado de Mato Grosso, para o estado voltar a ter esperança, voltar a sonhar. Eu não dormi direito, de tão preocupado que eu fiquei. Pelo amor de Deus, pô, isso aí, vamos elevar o nível, né? Vamos elevar o nível e é o que interessa. Nosso contato está sendo direto com o governo federal
e com a CBF, via o deputado federal Emanuelzinho. Então, eles têm nos procurado bastante, têm conversado muito com o Cuiabá, principalmente depois da minha manifestação pública, que teve repercussão internacional. Vocês viram? Sim. Vocês viram? Obrigado, viu, gente? Repercussão internacional. Algum dia algum prefeito de Cuiabá teve repercussão, até entrevista para o jornal chinês eu dei ontem. Olha só, faltou talento aí na hora do prefeito jogar bola, mas sobrou inspiração, hein? Para alfinetar o governador Mauro Mendes, a primeira-dama também do estado, Virgínia Mendes. Declarações pesadas que praticamente aí deflagraram, ainda de forma mais acirrada, as eleições de 2022. Agora, eu pergunto para vocês, pensadores de Mato Grosso, é salutar isso para o estado e para Cuiabá neste momento? Olha, Luciana, se me permite, eu acho que, já que nós estamos falando de pelada, de futebol, isso é canelada, de parte a parte. É um jogo feio que eles protagonizam, cotovelada, chute na linha de cintura. Eu ia falar outra coisa. A gente entendeu, a gente captou corrigir. Aqui. Canelada, é um jogo feio esse que eu, por exemplo, imagino que as pessoas não gostam de assistir. Até batem palma, acham engraçado e tal, mas no fundo não é o que a torcida, neste caso, os contribuintes, esperam dos seus governantes, né? Acho que foco no objetivo, e o objetivo, nesse momento, é a união de esforços para superar graves problemas que Mato Grosso e Cuiabá enfrentam em relação à pandemia, em relação à mobilidade urbana, em relação à retomada da economia, em relação à retomada da educação, em relação à saúde além da pandemia. Não é só o coronavírus, que é o problema de saúde, professor Haroldo, da sociedade mato-grossense. Enfim, tem muitos pontos para a convergência que eu acredito que seriam melhor solucionados se os nossos governantes se postassem dessa maneira. É bem isso mesmo, o Kleber está coberto de razão. Nós já comentamos sobre isso algumas vezes aqui. Eu, às vezes, Kleber, tenho até vergonha alheia por conta exatamente tanto do prefeito quanto do governador Mauro Mendes. Eles fazem comentários completamente desnecessários, né, em momentos inoportunos, e não levam em consideração o que é mais importante para essa cidade, que é a própria sociedade. Levam em questão apenas os seus próprios interesses, né? Que por questão de vaidade miram apenas 2022 o tempo todo. Então, acabam politizando pandemia, politizando VLT, politizando transporte público, segurança, tudo que tiver oportunidade, que envolve popularidade, né, que envolve, consequentemente, votos, eles vão, de certa forma, buscar um caminho para que seja o mais apropriado possível para atender o seu próprio interesse. A sociedade precisa observar isso. Isso desvela, sobretudo, também um despreparo dos nossos políticos, a baixa qualidade de políticos. Eu já disse que existe uma distância gigantesca entre um político medíocre, tá, e um estadista, né? O estadista, há muitos anos nós não temos, né? Tivemos muito poucos no mundo todo. A diferença é que o estadista tem, sobretudo, uma alma comunitária. Ele sofre com a população que passa fome, ele sofre com a população que está na fila de UTI, por exemplo, precisando de uma UTI, né? Como tem em Rondonópolis agora, ele sofre. Ele utiliza a virtude da empatia, se coloca no lugar do mais miserável. O político não, o político medíocre não. Ele visa apenas os seus próprios interesses e a proteção do seu grupo. O poder pelo poder. E pronto, acabou. Infelizmente, o que nós temos hoje é exatamente isso. Olha, professor Kleber, os nossos telespectadores e os eleitores estão atentos a toda essa movimentação. O senhor está acabando de dizer dos desdobramentos de ações, né, para a sociedade, mas as pessoas estão sim opinando ferrenhamente sobre isso. Então agora a gente vai mostrar aqui um pouquinho a opinião de quem está assistindo aí a gente em casa. Eu já agradeço, viu? Essa participação é muito importante. A gente mantém aí o tempo todo o número do nosso WhatsApp, justamente para você participar, porque aqui você tem vez e tem voz. Vamos aqui à primeira mensagem. Olha só, bom dia, bancada. Poderia me dizer qual a diferença entre eliminatórias da Copa do Mundo com a Copa América? Tem muitas, viu? Aqui uma outra pessoa diz o seguinte, olha, preciso entender, isso é política para mim. As medidas serão as mesmas de outras competições? Não para por aí não, viu? O Bosco do CPA também mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte, isso aí é só politicagem, a bandeirinha do PT estava lá atrás, é muita palhaçada, né, professor? Ele está se referindo lá da Arena Pantanal, tá?
Olha aqui um E ele outro tem razão. comentário, muita politicagem, pode ver aí só gente da esquerda brasileira. Sugestão, vamos então parar com todos os campeonatos, Isso. Brasileirão e outros. Olha só, esse aqui foi o comentário do Marcelo lá do Goiabeiras, muito obrigada pela sua participação e tem muito mais. Olha gente, as mensagens não param de chegar, viu? Aqui é o Alício. Hipócritas, comunas, que na época da Copa de 2014 pregaram, façam estádios e não hospitais. Agora se juntam para protestar. Obrigada, viu, pela sua mensagem. Vamos mais uma aqui. Olha, bom dia. Nesse protesto estão circulando mais pessoas do que nos jogos. Isso se chama hipocrisia. Vamos para a última aqui? Pessoal, parem de politizar. Não virá ninguém de fora, somente as delegações. Assim mesmo, vacinadas. Temos que preocupar com outras situações. Parem com isso. Lá dentro do campo estão muito mais protegidos do que nós mesmos. Bom, a gente viu aí, né? Tem mensagens a favor, tem mensagens contra. Isso mostra que, mais uma vez, a sociedade, o mato-grossense, o cuiabano, está bastante dividido. Não sobram aqui, né, farpas em relação à realização dessa Copa e outros também falam o seguinte, gente, hipocrisia, por que não pode acontecer se tem outros, né, outros eventos futebolísticos ocorrendo também? Ninguém é contra, Luciana. Assim, ninguém é contra o futebol, sabe, Kleber? O futebol é uma paixão nacional, eu gosto, você gosta, todo mundo gosta, né? E o que tem que deixar claro é o seguinte, que existe muita politicagem por trás de tudo isso mesmo, né? Quando o telespectador fala assim, olha lá a bandeira do PT, do PSOL por trás de tudo isso, né? Eu tento, nos meus comentários, na minha análise, eliminar essa questão política. Eliminar a questão política e olhar de forma ampla a situação, né? E deixar claro o seguinte, que o ideal seria, sob o ponto de vista da lógica da coisa, seria nós não termos campeonato nenhum, não ter jogo nenhum num momento como esse, né? Mas como isso é impossível, paciência. Agora, sabe quem também já se manifestou, caros? Olha só, o Ministério Público, tanto estadual quanto o Ministério Público Federal. A gente vai para um destaque importante agora aqui do portal A Gazeta Digital, que você aí pode acessar, que sempre tem informações precisas aqui. Olha só, os Ministérios Público Federal e Estadual estudam acionar o governo de Mato Grosso por conta da realização dos Jogos da Copa América na Arena Pantanal, em Cuiabá. Entre as possíveis medidas analisadas estão desde a exigência para que todas as delegações e profissionais que atuarão nos Jogos estejam vacinados ou até mesmo pedir o cancelamento do torneio em Cuiabá. O promotor de justiça, Alexandre Guedes, e MPF, avaliam se as medidas serão encaminhadas através de uma notificação recomendatória ou até uma ação cautelar contra o Estado. Tem até aqui uma declaração do promotor que diz o seguinte, olha, estamos avaliando e estudando quais medidas podemos adotar, tendo em vista o aumento de casos de ocupação das UTIs em todo o Estado. Isso quem disse foi o promotor Alexandre Guedes. Olha só, essa posição aqui do Ministério Público não está dizendo de forma declarada que é contra a realização, mas o que é preciso adotar são medidas rígidas de biossegurança justamente para que essa Copa não se traduza em disseminação ainda maior da Covid-19. O Ministério Público está fazendo o dever de casa? Mas, Luciana, você acabou de falar agora há pouco a dificuldade que está tendo com relação... Estão discutindo ainda a questão de barreira sanitária no aeroporto e rodoviária. Se a gente não tem condições de fazer isso com certa primazia, com eficiência nos aeroportos, né, nas rodovias, nas rodoviárias... Quanto mais você fazer, de certa forma, controlar a medida de segurança, vem só delegações para cá. Mas quem é que vai fiscalizar isso? As pessoas estão vacinadas. O problema não está exatamente nessas pessoas vacinadas. Já disse, o problema não está na Arena Pantanal, não está nas delegações, né? O problema está exatamente na população que irresponsavelmente, na maioria das vezes, acaba fazendo aglomerações. Independente, qualquer aglomeração é problema num momento como esse. Então, essa é a preocupação. Só isso. Sobre o Ministério Público, eu acho que a gente precisa aguardar para ver se eles ainda vão, né? A notícia é de uma possibilidade. Eles vão estudar, verificar, então a gente ainda não tem um fato concreto. No plano nacional, nós tivemos alguns movimentos importantes em relação à Copa América nesse final de semana também. No sábado, um dos jogadores da seleção brasileira manifestou, assim, meio sem querer falar direito, porque tem vedação lá contratual, mas me parece que a posição da equipe de jogadores
e da equipe técnica da seleção brasileira, inclusive do técnico Tite, seria contrária à realização da Copa América. Isso gerou, ato contínuo, uma reação muito forte, como de costume, do 01 entre os filhos do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, partiu para cima do Tite, acusando o Tite de petista, Pois é, né? amigo do Lula, e que ia pedir uma intervenção. O então presidente da CBF, lá o Rodrigo Caboclo, acho que é Rodrigo, tinha se comprometido a tentar contornar isso com o Tite, mas ele caiu ontem. Ele sofreu uma denúncia de assédio sexual e moral, já foi afastado pelo Conselho da CBF e um coronel aposentado da Polícia Militar do Pará deve assumir de hoje para amanhã a presidência da CBF pela terceira vez. Então é o fuzuê, né? O cancan que a Luciana fala, que está envolvendo esse assunto no país, no mundo, inclusive. No mundo. Porque algumas seleções também aqui já sinalizaram com a possibilidade de não participar, de boicotar a Copa. E a Argentina tomou uma decisão já importante, material. Ela virá, a seleção da Argentina sai de Buenos Aires, vem, joga e volta para Buenos Aires. Não vai ficar no Brasil. Tá certo, gente. Ó, daqui a pouquinho voltamos a falar novamente da Copa América, mas vamos agora para um rápido intervalo. E olha, eu te espero na volta, viu? É bem rapidinho.